Olá, o tema hoje é queimaduras e nós vamos destrinchar todos os aspectos das queimaduras hoje. A queimadura, na verdade, o grande problema é que ela quebra a barreira da pele. E a tua pele serve como se fosse um selante, uma coisa que protege o teu organismo interno do meio externo. Então, por causa dela, o equilíbrio hídrico e eletrolítico ele está preservado. É também uma barreira de proteção contra infecções, contra agentes que possam causar algum malefício ao teu corpo. E no momento que você queima a pele, o que é que acontece naquele local? Os mastócitos, que são células que vão ser inflamatórias, elas vão liberar histamina. Aquela histamina faz uma alteração na permeabilidade do vaso sanguíneo. Então aquele vaso sanguíneo que mantém o líquido dentro dele, ele começa a ficar mais permeável a esse líquido sair e ir para o espaço fora do vaso, que a gente chama de espaço intersticial. E toda vez que a gente tem líquido fora do vaso, indo para o espaço intersticial, a gente chama isso de edema. Então edema é líquido no interstício e é por isso que você fica com aquele inchaço, aquela sensação de que aquela área está mais inchada, está mais inflamada. Esse processo continua e vai estimular também o aparecimento de cininas e de prostaglandinas, que vão ainda potencializar o efeito da queimadura, do inchaço, do edema, e também você vai apresentar dor devido a esse processo inflamatório que começa a acontecer lá, estimulando os nossos receptores, que são os receptores de dor que ficam na pele. Quando a gente vê uma pessoa com queimadura, a gente classifica ela de três formas, de três maneiras. A queimadura pode ser uma queimadura de primeiro grau. Essa queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que você vê na pessoa que tomou muito sol, que foi à praia e fica com aquela pele vermelha e mais sensível. Existe uma dor, mas é uma dor leve e você fica com aquela pele vermelha, um pouco mais avermelhada. Não tem nenhuma bolha e também a cicatrização é completa, não deixa nenhuma cicatriz desde que você cuide de forma adequada. Já a queimadura de segundo grau, você tem aparecimento de bolhas. É isso que diferencia a segundo grau. Você já começa a apresentar bolhas, que é quando você está com uma lesão abaixo da epiderme. Você começa a atuar na derme. E ela pode ser na derme superficial ou na derme profunda, ou seja, na derme papilar ou na derme reticular. Se ela for na derme mais superficial, essa queimadura ela vai mostrar bolhas onde o fundo dessa bolha é rosa, é mais avermelhado. Já se essa queimadura for mais profunda, entrar mais na pele, ela vai pegar a derme reticular. E aí você já começa a ficar mais esbranquiçado o fundo dessa bolha e também a dor já diminui mais, porque você já matou os neurotransmissores e os receptores de pele que vão perceber a dor. Então, a primeiro grau, a dor é leve. A segundo grau, a dor já é mais intensa, desde que pegue essa camada mais superficial. Se a camada for mais profunda, a dor já vai diminuindo um pouco, até que a gente chega no terceiro grau, que é quando você aprofunda por toda a derme e você já começa a pegar a hipoderme, e aí você tem uma queimadura que pode inclusive lesar embaixo, nos ossos, nos músculos, e aí você não tem dor nenhuma. Essa queimadura já não mostra dor, mas você vai ver como se estivesse vendo a carne. É como se tirasse toda a pele da pessoa, e essa queimadura é uma queimadura muito grave, muito intensa, e a gente deve ter muito cuidado nesse tipo de queimadura. E aí o que se faz no momento que você percebe a queimadura? A primeira coisa é, toda queimadura você deve tirar o foco. Se a pessoa caiu num local, você deve retirar a pessoa do local. Se tem alguma chama acontecendo, tenta diminuir aquela chama, tirar aquela chama. Mas não tenta tirar as roupas, nem tenta trazer cobertores para as pessoas, que aquilo pode aumentar a queimadura. Então o que você precisa fazer, na verdade, é colocar o local em água. Deixa a água corrente, a temperatura ambiente. Nada de água muito gelada, nem de água quente. Tem que ser água ambiente, você abre a torneira e deixa a água cair no local da tua queimadura durante ali 5, 10 minutos. O tempo necessário para que a pele pare de ficar quente, para que a pele resfrie. É isso que deve ser feito no local. E jamais, lembre-se bem, jamais usar creme dental, ou então usar alguma substância que coloque lá como manteiga, ou de repente passar alguma substância como carvão ou algo escuro que bote pó de café. Isso jamais deve ser colocado no local, porque isso aí piora muito o tratamento das lesões. Então o segredo é lavar e de repente você pode proteger com um pano limpo até levar um serviço de emergência para que seja feito. Normalmente as queimaduras de primeiro grau, elas são tratadas de forma mais simples em casa mesmo, após você fazer aquele processo de limpeza. Você pode usar com o tempo, de repente na primeira semana você só lava com água 2 vezes ao dia, deixa a água corrente, lava e enxuga aquele local. Não precisa nem curativos. E aí após a primeira semana já começa uma coceira, um incômodo.
Esse incômodo você pode tratar ele de alguma maneira usando um óleo mineral que ele vai diminuir um pouco a coceira principalmente e vai também deixar a pele descamando menos. E por fim, na terceira semana você já pode passar um creme, um protetor solar, um filtro solar para proteger o local. Nas de segundo grau, nós já temos que fazer um tratamento um pouco mais avançado. É possível fazer isso que a gente disse para primeiro grau, entretanto, nós cobrimos um pouco as lesões por causa das bolhas. E outra dica importante, jamais perfurar aquelas bolhas para elas estourarem, porque aquilo não funciona bem e aquilo deve ser evitado. E aí, esse curativo pode ser feito também com uma pomada chamada sulfadiazina de prata, que vai evitar infecções locais, infecções naquela pele, que pode permeabilizar um potencial infecção para dentro do teu corpo e fazer uma infecção generalizada. Então é importante já ter um auxílio de um profissional para fazer esses curativos e de repente usar essa pomada para cobrir o local por inteiro. E por fim, as de terceiro grau são urgências urgentíssimas. Deve ser sempre levado ao hospital para ser cuidado e avaliado pela equipe, porque dependendo da intensidade, a gente tem que fazer um tratamento muito mais amplo, seguindo as regras do ATLS, que é o ABCD do trauma, e muitas vezes você precisa internar o paciente nas queimaduras de segundo grau mais extensa ou nas de terceiro grau, sempre levar um cuidado de um médico. Então aproveite o seu São João, curta as festas, seja muito feliz, cuidado com as suas crianças, os tipos de fogos que vocês permeiam para que elas possam utilizar, e vamos aproveitar muito bem as festas com alegria e felicidade. Um bom São João!